Forças sociais. Este vai ser o assunto desse vídeo. Este é um assunto que faz parte do quê? Faz parte da análise do macroambiente de uma companhia, de uma empresa. Isso do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque toda empresa precisa identificar as oportunidades e ameaças do ambiente externo à empresa. Então, pensando estrategicamente, uma empresa quando existe, quando é criada, o seu gestor, o seu dono, ele tem que entender também a estratégia da empresa como um todo e principalmente analisar então os ambientes em que ela está inserida. Entre estes ambientes tem que se levar em consideração o ambiente externo, o ambiente interno também, que aí se observa os pontos fracos e fortes da companhia, mas tem que se levar em consideração principalmente o ambiente externo. E no ambiente externo se observa o que? Se identifica o que? Oportunidades e ameaças. No ambiente interno, forças e fraquezas, enquanto que no ambiente externo, oportunidades e ameaças. Bom, para identificar as oportunidades e ameaças é preciso entender então o ambiente externo em três partes. A primeira é a organização em si, né? O ambiente setorial em que a empresa está colocada, por exemplo, uma empresa calçadista, ela está em qual setor? Setor calçadista. E também a análise do ambiente, pensando no ambiente externo, a identificação de oportunidades e ameaças no macroambiente, ou seja, algo que está para além do ambiente setorial. E este macroambiente é preciso identificar quatro forças básicas, ou seja, forças político-legais, leis, coisas desse tipo, forças tecnológicas, que são as tecnologias em si que compõem este macroambiente, e forças econômicas que basicamente tratam sobre o PIB do país, a taxa de juros, taxa de inflação, valor do dólar, né? E a quarta, não menos importante, né? Força deste macroambiente, porque são quatro forças, então, forças sociais, e este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá então. O que são forças sociais? Incluem tradições, valores, tendências sociais e expectativas que uma sociedade tem em relação às empresas. As tradições, por exemplo, afetam práticas sociais que duram décadas ou até mesmo séculos. Por exemplo, a comemoração do Natal em muitos países do hemisfério ocidental oferece significativas oportunidades financeiras para as empresas de cartões, para vendedores de brinquedos, para empresas processadoras de peru, para os plantadores de árvores, para as empresas que vendem por mala direta e outras empresas relacionadas. Os valores referem-se a conceitos de uma sociedade que uma sociedade tem em alta conta. Nos Estados Unidos, por exemplo, os valores importantes incluem liberdade individual e igualdade de oportunidades. Em um sentido empresarial, estes valores traduzem-se em uma ênfase sobre o empreendimento e na crença de que o sucesso das pessoas só é limitado por suas próprias ambições, energia e habilidades. No último século, esses valores atraíram milhões de imigrantes para os Estados Unidos na busca de liberdade econômica e política. Consequentemente, espera-se que exista um ambiente empresarial mais vibrante e dinâmico nos Estados Unidos do que em países que dão menos valor à liberdade do indivíduo e à igualdade de oportunidade. As tendências sociais apresentam, e eu só vou ler mais esse parágrafo para o vídeo de hoje, para não ficar muito longo, porque o texto é longo sobre isso, sabe? Ou talvez eu avance um pouco. As tendências sociais apresentam várias oportunidades e ameaças ou restrições para as empresas. Por exemplo, as empresas, a tendência de cuidar da saúde e do corpo, que teve início vários anos atrás, trouxe acesso financeiro para as empresas como a Nike, calçados esportivos, a Nautilus, equipamentos de ginástica, e para os fabricantes de refrigerantes dietéticos, cervejas leves e água engarrafada. Entretanto, essa tendência trouxe riscos financeiros para os outros setores, como os de criação de gado, de processamento de carne, derivado do leite, do tabaco e de bebidas alcoólicas. Então veja, as forças sociais nada mais são do que aquelas tendências, né? Tendências sociais. Hoje no Brasil, inclusive, já que ele tratou aqui dessa questão esportiva, está muito em alta, né, a atividade física. E isso é uma tendência positiva para muitas empresas. Para outras, talvez não. Empresas de refrigerante, por exemplo. Por exemplo, nos últimos 10 anos, o consumo de bebida alcoólica forte pelo segmento da população americana entre 18 e 34 anos caiu significativamente. Essa tendência representa uma apreensão considerável para os destiladores, já que tal grupo etário corresponde a 40% da população dos Estados Unidos, no contexto americano aqui, né? As razões deste fato incluem não apenas a tendência a cuidar da saúde do corpo, mas também uma crescente reação nacional contra as pessoas que dirigem embriagadas, o aumento da
responsabilidade legal dos proprietários do estabelecimento público que servem bebidas alcoólicas para seus clientes e o aumento nos impostos sobre produtos derivados do álcool e do tabaco nos níveis estadual e federal. Como consequência disso, muitos fabricantes de bebidas alcoólicas estão diversificando sua produção, incluindo bebidas não alcoólicas. Interessante, né? Então veja como forças sociais modificam de fato as estratégias das empresas, né? Aqui no Brasil nós temos também cerveja sem álcool, por exemplo, bebidas não alcoólicas tentando atender, porque isso foi uma força e é até hoje uma tendência social, uma força social. As tendências sociais também incluem mudanças demográficas, mas isso eu vou deixar para tratar no próximo vídeo, porque esse texto, como eu já disse, sobre forças sociais, juntamente com forças tecnológicas, forças econômicas e forças político-legais, que compreendem a análise na observação e identificação de oportunidades e ameaças do macroambiente de uma empresa. É um texto bastante longo, deixarei para o próximo vídeo. Então, estou construindo uma playlist nesse canal sobre administração estratégica. O livro, o texto base é este aqui, caso você queira. Tem um link aqui na descrição. Esta é uma edição antiga que eu tenho, mas tem livros novos, inclusive, sobre isso, beleza? A administração estratégica, que juntamente com a administração de recursos humanos, a administração da produção, a administração de marketing e a administração financeira, compõem as principais áreas da administração de empresas. Eu fico por aqui, valeu, até terça-feira que vem. Toda terça um vídeo sobre administração estratégica neste canal.